Grávida e completamente sozinha, ela não tinha para onde ir, até aceitar um trabalho inesperado, cuidar do filho de um milionário frio e inacessível. Mas, dias depois, algo aconteceu e sua vida mudou para sempre. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva castigava a cidade, transformando as ruas em um emaranhado de reflexos trêmulos sob a luz dos postes. Ana apertava o casaco contra o corpo, as mãos tremendo, mas não pelo frio. Seus olhos estavam fixos na porta do restaurante barato à sua frente. A cada segundo que passava, seu coração martelava mais forte contra as costelas. Ela verificou o celular pela quinta vez em menos de 2 minutos. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Lucas estava atrasado. Ela respirou fundo e entrou no restaurante, os sinos na porta tilintando ao se abrirem. O cheiro de fritura misturado com café requentado encheu suas narinas. Escolheu uma mesa próxima à janela e sentou-se, mantendo os olhos fixos na rua. 10 minutos, 15, 30. Então, ele apareceu. Lucas entrou com a confiança de quem não se preocupava em estar 40 minutos atrasado. Ele usava uma jaqueta de couro e o cabelo desgrenhado de propósito, um charme que antes a cativava, mas agora só a enojava. Sentou-se de frente para ela, um sorriso torto nos lábios. E aí, Ana? Ela sentiu a raiva subir pela garganta, mas engoliu seco. Precisava ser racional. Lucas... Obrigada por ter vindo. Ele riu, jogando o cardápio na mesa. Qual é? Não precisa de tanta formalidade. Você tá com uma cara péssima. Ana respirou fundo. Eu tô grávida. O sorriso dele sumiu. Seus olhos escureceram por um segundo, mas logo ele se recostou na cadeira, passando as mãos pelo cabelo como se estivesse processando a informação. Ah, ela esperou. Esperou alguma reação humana. Alguma emoção. Você não vai dizer nada? Sua voz tremeu. Lucas bufou, cruzando os braços. O que você quer que eu diga? Parabéns? Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Eu achei que poderíamos conversar sobre isso. Decidir juntos o que fazer. Ele inclinou-se para a frente, os olhos frios como gelo. Eu não pedi por isso, Ana. Você devia ter se prevenido. As palavras foram como uma bofetada. Eu devia... Sua voz falhou. Lucas, nós dois... Quer saber? Ele a interrompeu, pegando a carteira no bolso. Eu não quero essa responsabilidade. Você se vira. Ele puxou algumas notas amassadas e jogou sobre a mesa. Isso deve ajudar por um tempo. Ana olhou para as notas, depois para Lucas. Seu peito subia e descia rápido, um furacão de emoções dentro dela. Você está me deixando? Sua voz saiu num sussurro. Ele se levantou, ajeitando a jaqueta. Foi mal, Ana. Eu não nasci para isso. Ele se virou e começou a andar em direção à porta. O pânico tomou conta dela. Levantou-se tão rápido que a cadeira caiu para trás, chamando a atenção dos poucos clientes do restaurante. Lucas! Ela gritou, correndo atrás dele. Ele já estava na calçada, indo em direção ao carro estacionado na esquina. Ana saiu na chuva, sem se importar com as gotas geladas encharcando suas roupas. Lucas, por favor, você não pode fazer isso comigo. Ele abriu a porta do carro e olhou para ela por cima do ombro. Você vai ficar bem, Ana. Sempre foi forte. Ele entrou e bateu a porta. O motor rugiu, e antes que Ana pudesse dizer mais alguma coisa, o carro arrancou, desaparecendo na escuridão da noite. Ela ficou ali, parada, os cabelos grudando no rosto molhado. Mas não era apenas a chuva. Era o desespero. Era o fim do futuro que ela achava que teria. Era a certeza de que estava completamente sozinha. A porta do pequeno apartamento de Ana rangeu ao se abrir. Ela entrou, desligando o interruptor e observando a lâmpada piscando antes de acender completamente. O lugar era modesto. Um sofá velho que ganhara de uma vizinha, uma mesa pequena com 2 cadeiras e uma cozinha minúscula. Era tudo o que conseguia pagar com o salário de garçonete.
Ela largou a bolsa no sofá e se jogou na cama, cobrindo o rosto com as mãos. O dia tinha sido longo. O cheiro de gordura impregnado na roupa e a dor nos pés eram lembretes constantes de que sua vida estava longe de ser fácil. Mas nada se comparava ao vazio deixado por Lucas. O dinheiro que ele jogara sobre a mesa dias atrás já tinha ido embora. Contas, aluguel, consultas médicas, nada parecia suficiente. Ela deslizou a mão sobre a barriga ainda discreta, sentindo um nó na garganta. "O que eu vou fazer com você, hein?" sussurrou, sentindo as lágrimas se acumularem. O som de uma notificação no celular a tirou do devaneio. Pegou o aparelho e viu o nome de sua melhor amiga, Carol, na tela. "Carol, temos que conversar. Aparece no meu trabalho amanhã." Ana suspirou. Carol era seu único apoio. Se não fosse por ela, teria desmoronado há muito tempo. Na manhã seguinte, Ana chegou ao café onde Carol trabalhava como barista. Assim que a viu, a amiga acenou e a puxou para um canto discreto. "Eu tenho algo para você." Carol começou ansiosa. "Se for mais um daqueles conselhos sobre seguir em frente, Não é isso, boba. Eu arrumei uma entrevista de emprego para você." Ana piscou, surpresa. "Como assim? Onde?" Carol mordeu o lábio hesitante. "É na casa de um empresário rico. Ele precisa de uma cuidadora para o filho. O garoto tem algumas necessidades especiais." Ana ficou em silêncio por um momento. "Eu não sou babá." "Eu sei, mas é um emprego sério, com salário bom, moradia incluída e comida." Carol enfatizou a última palavra, sabendo que Ana contava cada centavo no mercado. "Você não precisa aceitar agora, só vai à entrevista." Ana hesitou. Ela nunca tinha trabalhado como cuidadora antes, mas o aluguel estava atrasado e as contas se acumulavam. O bebê não esperaria por um milagre financeiro. "Onde é essa casa?" Carol sorriu satisfeita. "Você vai ver. Só não surta quando chegar lá." O motorista estacionou na entrada de uma propriedade gigantesca e Ana teve que piscar algumas vezes para absorver a visão diante dela. O portão de ferro forjado se abriu lentamente, revelando uma mansão digna de novela. "Eu acho que trouxeram a pessoa errada", murmurou para si mesma, enquanto saía do carro. Ela caminhou até a entrada, sentindo-se completamente deslocada. O chão de mármore reluzia sob a luz natural e um lustre imenso pendia do teto. Antes que pudesse se convencer a dar meia volta, uma mulher elegante surgiu no corredor. "Você deve ser Ana Oliveira." A voz dela era firme, mas educada. "Sou Helena, governanta da casa. Por favor, me acompanhe." Ana engoliu em seco e seguiu Helena, tentando não parecer impressionada. Elas atravessaram um longo corredor e entraram em uma biblioteca imensa, onde um homem estava de costas para elas, olhando pela janela. "Senhor Albuquerque, a candidata para a vaga chegou." O homem virou-se lentamente. Ana sentiu um frio na espinha. Ele tinha um olhar penetrante, intenso, e a seriedade estampada em seu rosto fez sua garganta secar. Daniel Albuquerque. O empresário mais fechado e misterioso do país estava diante dela. "Sente-se." A voz dele era baixa, mas carregava autoridade. Ana obedeceu, tentando manter a compostura. "Então," Daniel começou, cruzando os braços. "Você tem experiência com crianças?" Ela umedeceu os lábios. "Não oficialmente, mas já cuidei dos meus primos mais novos e sempre tive afinidade com crianças." Ele ergueu uma sobrancelha. "E por que quer esse emprego?" Ana hesitou por um segundo. O que deveria dizer? Que estava desesperada? Que precisava do dinheiro? Optou pela verdade. "Porque eu preciso, e porque mesmo sem experiência, estou disposta a aprender e dar o meu melhor." Daniel analisou-a por um momento que pareceu uma eternidade. Então, ele se levantou. "Helena vai te mostrar onde ficará hospedada. Comece amanhã." Ana piscou, atordoada. Eu consegui o emprego?" Ele não respondeu, apenas saiu da sala. Ana exalou lentamente. "Bem-vinda ao novo capítulo da sua vida." Ana acordou com um sobressalto. Por um segundo, esqueceu onde estava.
O teto alto, as cortinas pesadas e o silêncio absoluto eram diferentes de qualquer coisa que já havia experimentado. O quarto onde fora instalada era maior do que todo o seu apartamento. Tinha um banheiro próprio, um guarda-roupa embutido e lençóis macios que cheiravam a lavanda. Mas, mesmo cercada por tanto luxo, ela sentia um aperto no peito. Seu telefone vibrou ao lado da cama. Era uma mensagem de Carol. Carol, e aí? Sobreviveu à primeira noite na casa dos ricos? Ana sorriu de leve e respondeu. Ana, por enquanto. Mas ainda não conhecia o menino. Ela tomou um banho rápido, vestiu uma calça confortável e uma blusa leve. Queria parecer acolhedora, mas sem exagerar na formalidade. Ao sair do quarto, encontrou Helena, a governanta, já a esperando no corredor. Dormiu bem? Perguntou a mulher com um tom neutro. Sim, obrigada. Venha, Caio já está acordado. O coração de Ana bateu mais rápido. Este era o momento que definiria tudo. Helena caminhou à frente, guiando-a por corredores impecavelmente decorados. O piso de mármore brilhava sob seus pés. Os quadros nas paredes pareciam pertencer a um museu. Havia algo opressor naquele silêncio absoluto, uma casa tão grande, mas sem vida. Pararam diante de uma porta branca. Antes de entrarmos, disse Helena, olhando diretamente para Ana, preciso que entenda algo. Caio não gosta de mudanças. Ele rejeita estranhos e as últimas cuidadoras não duraram muito. Ana engoliu em seco. O que aconteceu com elas? Helena suspirou. Ele simplesmente não aceitava ninguém. O Sr. Albuquerque também não facilita as coisas. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O pai dele é muito rígido. A governanta hesitou antes de responder. Ele não demonstra muito afeto, se é isso que quer saber. Mas ele ama o filho, à sua maneira. Ana não teve tempo de perguntar mais nada. Helena bateu na porta e girou a maçaneta. O quarto era enorme, mas impessoal. As cortinas estavam apenas entreabertas, deixando a luz entrar timidamente. Os móveis eram sofisticados, mas não havia nada que lembrasse o quarto de uma criança feliz. E no centro daquele espaço vazio estava Caio. O menino de 6 anos estava sentado no chão, rodeado por blocos de montar. Mas ele não brincava, apenas segurava um deles e o girava lentamente entre os dedos, sem demonstrar interesse na presença das duas mulheres. Ana sentiu uma pontada no peito. Helena quebrou o silêncio. Caio, essa é Ana, sua nova cuidadora. O menino não reagiu. Ana se ajoelhou, tentando parecer menos ameaçadora. Oi, Caio. Dessa vez, ele ergueu os olhos. Seu olhar era sombrio, quase fechado para o mundo. Antes que Ana pudesse dizer mais alguma coisa, ele jogou o bloco de montar contra a parede com força, fazendo um barulho seco que ecoou pelo quarto. Ana sobressaltou-se, mas manteve a expressão calma. Helena suspirou. Isso é normal. Antes que Ana pudesse responder, outra voz ecoou pelo quarto. Ele não quer uma babá. Ana virou-se e encontrou Daniel Albuquerque encostado na porta. Ele observava a cena com uma expressão indiferente, os braços cruzados. O coração de Ana acelerou. Era a primeira vez que o via de perto, e sua presença era intimidadora. Seu rosto era sério, os olhos profundamente observadores. Ele precisa se acostumar comigo, disse Ana, tentando manter a voz firme. Daniel arqueou uma sobrancelha. Boa sorte. E saiu. Ana ficou parada, sentindo uma mistura de frustração e desafio crescer dentro dela. Caio virou-se de costas novamente, ignorando-a completamente. Ela apertou os punhos. Isso ia ser mais difícil do que imaginava. Ana permaneceu no quarto de Caio por mais alguns minutos após Daniel sair. O menino ignorava completamente sua presença, brincando com um bloco de montar que girava entre os dedos. Ela observou seus gestos e sua expressão fechada. Não havia agressividade nem interesse. Apenas um isolamento absoluto, como se estivesse acostumado a não esperar nada de ninguém. Tudo bem, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Se ele não queria interagir, ela não forçaria.
mas também não iria desistir. No dia seguinte, Ana decidiu testar uma nova abordagem. Helena já a avisara que Caio não gostava de mudanças, mas se ela quisesse conquistar sua confiança, precisaria encontrar uma forma de se conectar com ele. Após o café da manhã, subiu as escadas e entrou no quarto do menino sem bater. Queria que ele se acostumasse com sua presença como algo natural. Caio estava no mesmo lugar de antes, sentado no chão, girando um brinquedo pequeno entre os dedos. Ana se aproximou e se sentou no chão, mas a uma distância respeitável. "Bom dia", disse, observando a reação dele. Nenhuma. Ela respirou fundo e pegou um dos blocos espalhados pelo chão. "Aposto que você consegue construir uma torre maior do que essa." Caio finalmente ergueu o olhar para ela. Por um segundo, Ana pensou que havia conseguido captar sua atenção. Mas então, sem aviso, Caio empurrou os blocos para longe e cobriu os ouvidos com as mãos. "Não!" gritou. O som ecoou pelo quarto. Ana se encolheu instintivamente, mas manteve a expressão calma. "Tudo bem, Caio. Você não precisa brincar se não quiser." Caio fechou os olhos com força e balançou a cabeça repetidamente, como se estivesse tentando bloquear o que ela dizia. Ana olhou para Helena, que observava a cena da porta com uma expressão neutra. "Isso acontece com frequência?" perguntou em voz baixa. "Sempre que algo o irrita ou o deixa desconfortável?" Helena respondeu. Ana sentiu um nó no estômago. "E como eu posso ajudá-lo?" Helena suspirou. "Apenas espere. Ele se acalma sozinho." Ana ficou ali, sentada no chão, sem se mover. Apenas observava Caio, que agora respirava pesadamente. Após alguns minutos, o menino parou de balançar a cabeça e abriu os olhos. Ana não disse nada. Apenas pegou um dos blocos caídos e começou a empilhá-los, sem fazer barulho. Caio a observou, mas não interagiu. Era um pequeno passo, mas pelo menos ele não a expulsara do quarto. Naquela tarde, Ana decidiu levá-lo para o jardim. Helena ajudou a prepará-lo e juntos caminharam até a área externa da mansão. O sol brilhava suavemente e a brisa trazia um ar fresco que contrastava com o ambiente carregado da casa. Ana se sentou em um banco de madeira, observando enquanto Caio chutava uma bola pequena sozinho. Ela sabia que ele não gostava de interação forçada, então apenas esperou. Depois de um tempo, a bola rolou para longe, parando perto de um degrau de pedra. Antes que Ana pudesse reagir, Caio correu atrás dela. "Cuidado!" chamou, mas ele não a ouviu. Foi rápido demais. Caio tropeçou no degrau e perdeu o equilíbrio. O tempo pareceu desacelerar. Ana se jogou para frente, seus instintos gritando mais alto. Ela conseguiu segurá-lo antes que sua cabeça atingisse a pedra. O impacto da queda foi amortecido pelo próprio corpo dela. Seu coração disparava, a respiração acelerada. Caio ficou imóvel por alguns segundos. Então, para sua surpresa, ele se agarrou à sua blusa, escondendo o rosto ali. Ana congelou. Era a primeira vez que ele aceitava qualquer tipo de contato. Seu pequeno corpo tremia levemente, e ela percebeu que o susto havia sido maior do que ele queria demonstrar. "Está tudo bem", murmurou, sua voz saindo suave e reconfortante. Caio não disse nada, apenas ficou ali, respirando contra o tecido da sua roupa. E então, tão rápido quanto veio, o momento se desfez. Ele se afastou, recompôs-se e olhou para ela como se nada tivesse acontecido. Ana não comentou. Sabia que, se mencionasse, ele poderia se fechar novamente. Mas algo dentro dela dizia que naquele breve instante algo mudou entre eles. Foi quando percebeu algo mais. Na varanda, Daniel Albuquerque observava tudo. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, com uma expressão indecifrável. Ana respirou fundo. O desafio apenas começara. Ela ainda sentia a adrenalina pulsando em seu corpo enquanto observava Caio recompor-se após a queda no jardim. O menino ajeitou a roupa e abaixou a cabeça, como se quisesse apagar o momento em que buscou conforto nela.
Daniel continuava parado na varanda, os braços cruzados e a expressão indecifrável. Ana não sabia dizer se ele estava satisfeito ou simplesmente analisando a cena com sua frieza habitual. Caio pegou sua bola e voltou a brincar sozinho, como se nada tivesse acontecido. Ana suspirou, passando a mão pelos cabelos. Pelo menos ele estava bem. Ela levantou-se e olhou para o menino. Quer voltar para dentro? Caio não respondeu, mas chutou a bola para longe e seguiu em direção à casa sem olhar para ela. Ana trocou um olhar breve com Daniel antes de segui-lo. Nos dias seguintes, Ana tentou se aproximar de Caio de diferentes maneiras. Ela percebeu que o menino tinha uma rotina extremamente rígida. Ele gostava de brincar sozinho, organizava os blocos de montar de maneira obsessivamente alinhada e não suportava barulhos altos. Mas agora havia uma diferença. Ele não a expulsava mais do quarto. Era uma pequena vitória. Naquela manhã, Ana decidiu tentar algo novo. Depois que Caio tomou o café da manhã, ainda sem trocar uma palavra com ela pegou um livro infantil e sentou-se na poltrona do quarto dele. "Vou ler uma história", disse, abrindo o livro. "Você pode ouvir se quiser." Caio não reagiu, mas Ana notou que ele não saiu da cama. Ela começou a ler, modulando a voz de forma suave e envolvente. Conforme avançava na história, viu que Caio mexia os dedos de leve, quase inconscientemente. Era um sinal. No dia seguinte, tentou algo diferente. Ela se sentou no tapete e começou a empilhar os blocos de montar, imitando os movimentos dele. Caio observou por alguns segundos, depois virou-se e continuou brincando sozinho. Ana não insistiu, apenas permaneceu ali, compartilhando o espaço com ele. Esse jogo silencioso continuou por dias. Caio nunca falava, nunca a olhava diretamente, mas agora permitia que ela estivesse por perto. Em uma tarde particularmente chuvosa, Ana decidiu cantar para si mesma enquanto arrumava o quarto de Caio. Era um hábito antigo. Sempre gostara de música e antes de sua vida virar de cabeça para baixo, sonhava em cantar profissionalmente. Ela cantarolava baixinho enquanto dobrava um cobertor. Então, sentiu um olhar sobre si. Levantou os olhos e encontrou Caio parado a poucos metros de distância. Ele a observava com um olhar diferente, não de rejeição, mas de curiosidade. Ana parou de cantar. Caio franziu o senho. "Continua", ele murmurou quase inaudível. O coração de Ana disparou. Era a primeira vez que ele falava diretamente com ela. Engolindo a emoção, ela recomeçou a música, sua voz suave preenchendo o ambiente. Foi então que aconteceu algo ainda mais inesperado. Caio esboçou um pequeno sorriso. Foi quase imperceptível, mas estava ali. Ana sentiu um nó na garganta. Naquele momento soube que estava no caminho certo. Naquela noite, enquanto Ana descia as escadas, encontrou Daniel parado na biblioteca, segurando um copo de uísque. Ele a observou por um momento antes de falar. "Ele sorriu para você." Ana piscou, surpresa. "Você viu?" Daniel assentiu lentamente. "Você está fazendo algo que ninguém conseguiu." Ana sentiu o peso das palavras. Daniel não era um homem de elogios fáceis. Ela respirou fundo. "Eu só estou tentando entender o que ele precisa." Daniel a analisou por mais alguns segundos antes de virar-se e sair da sala. Ana ficou ali, sentindo o coração bater mais forte. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha nessa batalha. Ana ficou parada na biblioteca, sentindo o peso das palavras de Daniel ecoando em sua mente. Mesmo com todas as dificuldades, sabia que havia conquistado algo importante com Caio. O sorriso do menino, ainda que breve, significava muito. Pela primeira vez, sentia que não era apenas uma estranha naquela casa. Respirou fundo e saiu da biblioteca, caminhando para seu quarto. O dia tinha sido longo e ela queria um banho quente para relaxar. Mas assim que pegou o celular na mesa de cabeceira, um arrepio percorreu sua espinha, uma nova mensagem, e o nome na tela fez seu estômago afundar. Lucas. Seu peito ficou pesado. Seu dedo pairou sobre a tela por um instante antes de abrir a conversa. Lucas. Ana,
A gente precisa conversar. Não adianta me ignorar. Ela sentiu o coração acelerar. Há meses, ele não dava sinal de vida, desde o dia em que a deixou sozinha em um restaurante com uma nota de dinheiro jogada sobre a mesa. Agora, do nada, ele queria conversar. Antes que pudesse reagir, outra mensagem chegou. Lucas, eu sei que você me odeia, mas essa criança também é minha, e eu vou reivindicar meus direitos. Ana sentiu a respiração falhar. Era como se uma tempestade tivesse se formado dentro dela, girando sem controle. O que ele queria? Ele nunca se importou antes. Quando soube da gravidez, a descartou como se fosse nada. E agora, de repente, queria exigir algo. As mãos de Ana começaram a suar. Ele não pode fazer isso. Bloqueou o número sem pensar duas vezes. Mas o estrago já estava feito. A insegurança começou a corroer suas entranhas. Na manhã seguinte, Ana tentou manter sua rotina como se nada tivesse acontecido. Levou Caio para o café da manhã, ajudou-o a escolher suas roupas e permaneceu ao seu lado enquanto ele organizava seus blocos de montar no tapete. Mas sua mente estava longe dali. A ameaça de Lucas pairava sobre ela como uma sombra, e cada vibração do celular em seu bolso fazia seu coração disparar. Daniel percebeu. Durante o almoço, enquanto Ana arrumava a mesa, ele a observava em silêncio. Então, sem rodeios, disse: "Você está estranha." Ana congelou por um segundo antes de tentar forçar um sorriso. "Só estou cansada." Daniel estreitou os olhos, cruzando os braços. "Não minta para mim." Ela apertou os lábios. Não queria que ele soubesse, mas o olhar intenso dele dizia que não adiantava esconder. Ela respirou fundo. Alguém do meu passado." Daniel permaneceu em silêncio por um instante, mas sua expressão se tornou mais séria. "Quem?" Ana hesitou. Não sabia se podia confiar nele, mas no fundo, queria contar a alguém. Precisava dividir aquele peso com alguém. "O pai do meu bebê", murmurou, desviando o olhar. "Ele me abandonou quando soube da gravidez. Mas agora, do nada, decidiu que quer ter direitos sobre a criança." Daniel não demonstrou surpresa, mas ela percebeu quando sua mandíbula se contraiu levemente. "Ele entrou com algum pedido legal?" "Ainda não," ela disse, mordendo o lábio. "Mas ele mandou mensagens dizendo que vai." O silêncio entre os dois pesou no ar. Ana sentiu uma onda de medo crescer dentro dela. "Eu não posso deixar que ele faça isso", sussurrou. Daniel ficou em silêncio por mais um instante antes de dizer com a voz firme: "Se ele tentar algo contra você, eu não vou deixar." Ana piscou, surpresa. "O quê?" Daniel a olhou diretamente nos olhos. "Você não precisa enfrentar isso sozinha." Ela sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca a protegera antes. E agora, diante dela, estava um homem dizendo com todas as letras que não a deixaria lutar sozinha. Ana não sabia o que dizer, mas no fundo, algo dentro dela mudou. Ela não estava mais tão sozinha quanto pensava. O resto do dia passou como um borrão para Ana. A ameaça de Lucas ainda pairava sobre sua mente, como uma tempestade prestes a se formar. Mas, por algum motivo, as palavras de Daniel ecoavam dentro dela. "Você não precisa enfrentar isso sozinha." Ela nunca ouvira isso antes. Sempre teve que lutar sozinha, se virar sozinha, sobreviver sozinha. Agora havia alguém ao seu lado, ou pelo menos era o que Daniel dizia. Mas até que ponto ele realmente se importava? Enquanto colocava Caio para dormir naquela noite, Ana percebeu que Daniel não estava em casa. O lugar estava mais silencioso do que o normal, e a ausência dele deixava um vazio estranho no ambiente. Caio finalmente adormeceu, e Ana fechou a porta devagar para não acordá-lo. Desceu as escadas devagar, imaginando que já poderia se recolher. Mas ao passar pela biblioteca, notou uma luz acesa. A porta estava entreaberta. Ana hesitou por um segundo antes de se aproximar. Ao espiar para dentro, viu Daniel sentado em uma poltrona, um copo de uísque na mão, os olhos fixos na lareira. Algo nele parecia diferente. A postura rígida de sempre estava levemente relaxada, mas seu olhar carregava algo sombrio.
Ana não sabia se deveria interromper, mas, antes que pudesse recuar, ele falou sem desviar os olhos do fogo. Não vai entrar? Ela mordeu o lábio. Eu não queria incomodar. Ele gesticulou vagamente com a mão livre. Já incomodou. Agora entre. Ana respirou fundo e entrou. O calor da lareira contrastava com o frio que fazia lá fora. Ela se sentou em uma poltrona oposta à dele, sentindo um leve nervosismo crescer dentro dela. Daniel bebeu um gole do uísque antes de finalmente voltar seu olhar para ela. Você parece preocupada. Ana soltou uma risada sem humor. Acho que isso meio que virou meu estado natural. Ele a observou por um instante antes de perguntar. Foi por causa do que falamos hoje de manhã? Ela hesitou, mas acabou assentindo. Sim, mas não só isso. Ana olhou para as próprias mãos. Minha vida tem sido uma sucessão de problemas. Daniel inclinou a cabeça levemente. E você enfrenta todos sozinha. Não era uma pergunta. Ana deu de ombros. Sempre foi assim. Aprendi que no final das contas, ninguém fica. O silêncio se instalou entre eles. O olhar de Daniel permaneceu fixo nela por um longo tempo antes de ele soltar um suspiro profundo. Eu sei como é isso. Ana franziu o senho. Sabe, ele virou o olhar para o fogo. Quando perdi minha esposa, aprendi a não esperar nada de ninguém. Ana ficou surpresa. Sabia que ele era viúvo, mas nunca ouvira detalhes sobre isso. Como aconteceu? Perguntou baixinho. Daniel girou o copo de uísque na mão antes de responder. Acidente de carro. Sua voz soou rouca. Ela estava dirigindo para buscar Caio na escola. Chovia muito aquele dia. Um caminhão perdeu o controle. Ele não terminou a frase, mas não precisava. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Sinto muito. Daniel soltou uma risada amarga. As pessoas sempre dizem isso, mas a verdade é que ninguém pode mudar o que aconteceu. Ana não sabia o que responder. Ele continuou. Depois que ela morreu, tudo mudou. Eu parei de acreditar que felicidade era algo possível. O que restava era apenas sobrevivência. Ana reconhecia aquele sentimento. Era assim que ela vinha vivendo desde que Lucas a abandonara. Eu entendo, disse baixinho. Daniel ergueu os olhos para ela e, pela primeira vez, Ana viu algo diferente ali. Não era apenas a frieza de sempre. Havia algo mais profundo, algo quebrado. Por um momento, os dois ficaram apenas se olhando. Ana sentiu o ar se tornar denso ao redor deles. Daniel desviou o olhar primeiro, bebendo outro gole de uísque. Você mudou as coisas nesta casa. Ana piscou, surpresa. Como assim? Caio. Ele está diferente. Você conseguiu algo que ninguém conseguiu antes. O coração de Ana disparou. Ela não sabia o que dizer. Daniel olhou para o fogo mais uma vez. Seus olhos distantes. Talvez você também tenha mudado algo em mim. O silêncio se estendeu. Ana sentiu um calor estranho subir por seu corpo. Havia algo ali, uma tensão invisível. Mas nenhum dos dois deu um passo à frente. Eles apenas ficaram ali, no calor da lareira, carregando suas dores em silêncio. Aquela manhã começou como qualquer outra. Ana levantou-se cedo, preparou-se rapidamente e seguiu para o quarto de Caio. O menino estava sentado em sua cama, os olhos fixos na janela. A rotina deles havia melhorado nos últimos dias. Ele não a afastava mais, tampouco rejeitava sua presença. Ainda não falava muito, mas pequenos avanços eram perceptíveis. Bom dia, Caio, disse Ana ao entrar no quarto. Ele virou o rosto por um segundo, mas logo voltou sua atenção para o lado de fora. Ana sorriu de leve. Já não esperava respostas imediatas, mas apenas o fato de ele não ignorá-la completamente era uma conquista. Ela se aproximou e sentou-se ao seu lado, sem forçar a interação. O dia está bonito, né? Quem sabe mais tarde a gente possa brincar no jardim. Caio não disse nada, mas Ana percebeu que seus dedos mexiam sutilmente, como se processasse a informação. Ela esperou alguns segundos e então se levantou. Vou preparar o seu café, já volto. Caio permaneceu quieto. Ana saiu do quarto e caminhou pelo corredor, sentindo-se estranhamente satisfeita. Por menor que fosse o progresso, cada detalhe fazia diferença.
Ao chegar na cozinha, encontrou Helena organizando a mesa. Ele está melhor hoje? Perguntou a governanta sem levantar os olhos. Aos poucos. Acho que ele começa a se acostumar comigo. Helena assentiu, colocando xícaras sobre a mesa. Se Caio não te rejeitou até agora, há uma grande chance de ele finalmente estar abrindo espaço para alguém de verdade. Ana sorriu. A ideia de realmente fazer parte da vida do menino a deixava esperançosa, mas seu momento de tranquilidade durou pouco. A campainha tocou. Ana congelou por um instante. O toque ressoou pela casa de maneira inesperadamente ameaçadora. Helena limpou as mãos no avental e franziu o senho. Não estamos esperando ninguém. Ana sentiu um arrepio subir por sua espinha. Seu coração começou a acelerar sem motivo aparente. Ela caminhou lentamente até o hall de entrada. A governanta abriu a porta e ali, parado na soleira, estava Lucas. Ana prendeu a respiração. Seu estômago se revirou ao vê-lo. Ele usava uma jaqueta de couro escura, o cabelo levemente bagunçado, o mesmo olhar de sempre, convencido, calculista. Ela não o via há meses e, sinceramente, esperava nunca mais vê-lo. Lucas sorriu de lado, como se nada tivesse acontecido. Ana, a simples menção do seu nome na boca dele fez sua pele arrepiar. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz mais firme do que se sentia por dentro. Ele enfiou as mãos nos bolsos e inclinou a cabeça de leve. "Precisamos conversar." Ana cruzou os braços. "Não temos nada para conversar." Lucas soltou uma risada curta, balançando a cabeça. "Não seja assim. Achei que você ficaria feliz em me ver." Ela sentiu a raiva crescer dentro dela. "Você me abandonou, Lucas. Me deixou sozinha quando mais precisei e agora aparece na minha porta como se nada tivesse acontecido." Ele deu um passo à frente e Ana recuou instintivamente. "Eu cometi um erro", disse ele em um tom que parecia ensaiado. "Mas quero consertar. Quero fazer parte da vida do nosso filho." Ana sentiu uma onda de repulsa tomar conta de seu corpo. "Desde quando você se importa?" Lucas suspirou dramaticamente. "As coisas mudam, Ana." "Eu mudei." Ela riu, mas sem humor. "Você nunca vai mudar." Lucas fechou a expressão, perdendo a paciência. "Não importa o que você ache de mim. Eu tenho direitos. Esse bebê também é meu." Ana sentiu o coração disparar. "Você nunca se importou antes. E agora me importo", retrucou ele friamente. "E se for preciso, eu entro na justiça para garantir isso." Ana sentiu o sangue gelar. Ele estava falando sério. Lucas nunca se importou com ninguém além de si mesmo. Então, por que agora, do nada, queria reivindicar algo? Ela abriu a boca para responder, mas uma voz firme interrompeu a discussão. "Acho que já chega." O som grave e autoritário de Daniel fez o ar ao redor deles se tornar mais pesado. Ana sentiu seu corpo relaxar involuntariamente ao vê-lo ali. Ele vestia um terno escuro impecável, as mãos nos bolsos e a postura rígida. Seu olhar frio pousou sobre Lucas com uma intensidade que teria feito qualquer um recuar. Lucas, no entanto, soltou outra risada cínica. "Então é assim?" Ele olhou Ana de cima a baixo. "Você realmente não perdeu tempo, né?" Ana sentiu a raiva subir até sua garganta. "Isso não tem nada a ver com você, Lucas." Mas ele ignorou, mantendo os olhos fixos em Daniel. "Quem é você para se meter?" Daniel deu um passo à frente, sua presença dominando o espaço. "O homem que não vai deixar você perturbar a mãe do seu filho." Lucas arregalou os olhos por um segundo, como se não esperasse que Daniel fosse tão direto. Ana prendeu a respiração. Lucas estreitou os olhos. "Isso não é da sua conta." Daniel manteve-se inabalável. "Na verdade é sim." A tensão no ar era palpável. Lucas rangeu os dentes e apontou um dedo para Ana. Isso ainda não acabou. Então, sem dizer mais nada, virou-se e saiu. Ana soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Seus ombros caíram, o peso daquela interação sugando suas forças. Ela sentiu um olhar sobre si e ergueu os olhos para Daniel. Ele a observava com atenção, seu semblante ainda sério. "Você está bem?"
Ana assentiu devagar, mas a verdade era que sentia o chão fugir debaixo de seus pés. Lucas não desistiria tão fácil, e isso era o que mais a assustava. Ana ainda estava parada na entrada da mansão quando Lucas desapareceu pelos portões. Seu coração martelava contra as costelas, suas mãos estavam frias e sua mente rodava em 1000 direções. Lucas nunca se importou com ela, nunca se importou com o bebê. Então, por que agora? Ao seu lado, Daniel continuava observando a rua, os olhos sombrios, a mandíbula cerrada. Ele não disse nada por alguns segundos, mas sua presença era sólida, firme. Ele vai voltar, murmurou Ana, sentindo um arrepio subir por sua espinha. Daniel cruzou os braços. Eu sei. Ela passou a mão pelo rosto, tentando aliviar a tensão que crescia dentro dela. Eu não posso lidar com isso agora. Daniel desviou o olhar para ela, sua expressão inalterada. Você não precisa lidar com isso sozinha. Ana soltou um riso curto, quase cínico. Mas é isso que eu sempre faço, não é? Lido com tudo sozinha. Daniel ficou em silêncio por um momento antes de dizer: talvez seja hora de mudar isso. Ana ergueu os olhos para ele. Havia algo na forma como ele a olhava que a fez sentir um calor estranho no peito. Segurança. Mas ela não queria depender de ninguém. Não podia. Eu preciso pensar, disse, desviando o olhar. Daniel assentiu, parecendo respeitar seu espaço. Se precisar de alguma coisa, me avise. Ele se virou e entrou na casa, deixando Ana sozinha na porta. Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Lucas nunca se importou com nada além de si mesmo, mas agora queria se tornar pai do nada. Não fazia sentido, mas se ele realmente entrasse na justiça, e se ele conseguisse o que queria? Ana sentiu o pânico crescer dentro dela. Ela não podia deixar isso acontecer, mas, ao mesmo tempo, o medo de tomar a decisão errada a paralisava. Ela precisava de tempo, só que tempo era algo que Lucas não lhe daria. Naquela tarde, Ana decidiu passar um tempo com Caio. Ela encontrou o menino no jardim, empilhando pequenas pedras em fileiras organizadas. Sentou-se ao lado dele sem dizer nada. Caio continuou brincando, mas depois de alguns minutos, olhou para ela. Você parece triste. Ana piscou. Caio raramente falava com ela, muito menos sobre sentimentos. Eu só estou pensando em algumas coisas. Ele franziu a testa, como se processasse sua resposta. Depois de alguns segundos, voltou a mexer nas pedras. Você vai embora? Ana congelou. O quê? Caio não a olhou. Todas as outras foram embora. Ela sentiu um nó na garganta. As cuidadoras anteriores. Ele estava acostumado com despedidas. Eu não vou a lugar nenhum, Caio, disse tentando soar firme. Ele finalmente ergueu os olhos para ela. Promete? Ana sentiu o peito apertar. Prometo. Caio ficou em silêncio por um momento. Então, muito baixinho, murmurou. Quero que você fique para sempre. O coração de Ana quase parou. Era a primeira vez que ele admitia querer sua presença. A primeira vez que verbalizava que precisava dela. Ana engoliu em seco, sentindo os olhos arderem. Eu também quero, Caio. Ele assentiu uma única vez e voltou a brincar, como se não tivesse acabado de desmontá-la por dentro. Ana olhou para ele e pela primeira vez teve certeza de que não poderia mais ir embora. Não importava o que Lucas tentasse, ela encontraria uma maneira de proteger seu filho e proteger Caio também. Ela não ia mais fugir. O jantar transcorreu em silêncio naquela noite. Caio comeu sem dificuldades, mas Ana notou que Daniel estava ainda mais reservado do que o normal. Ele mal tocou na comida, e sempre que ela olhava em sua direção, encontrava seu olhar perdido em pensamentos distantes. Depois do ocorrido com Lucas, Ana também não conseguia relaxar. Sabia que aquela não era a última vez que ele apareceria. Lucas sempre soube como manipular as pessoas para conseguir o que queria, e agora ele queria o bebê. Mas por quê? Ela queria acreditar que ele sentia algum tipo de remorso, mas a verdade era que Lucas nunca fez nada sem ter um objetivo oculto.
A incerteza corroía seus pensamentos e a única certeza que tinha era que precisava se manter firme. Ela colocou Caio para dormir, leu uma história curta para ele e esperou até que sua respiração desacelerasse. Antes de sair do quarto, olhou para o menino adormecido e sentiu um aperto no peito. "Eu vou proteger você", sussurrou antes de apagar a luz e fechar a porta. Ana desceu as escadas devagar, sentindo-se inquieta. Quando passou pelo corredor da biblioteca, viu a luz acesa. Hesitou por um instante antes de entrar. Daniel estava ali, como da última vez, segurando um copo de uísque e olhando para a lareira. Dessa vez, porém, sua postura parecia diferente. Não era apenas frieza, era algo mais profundo, mais pesado. Ana fechou a porta atrás de si e cruzou os braços. "Você está bem?" Daniel ergueu o olhar, seus olhos analisando-a por um breve momento antes de responder. "Eu deveria perguntar o mesmo para você." Ela soltou um suspiro e caminhou até uma das poltronas, sentando-se lentamente. "Estou tentando processar tudo", admitiu. Daniel girou o copo entre os dedos, os olhos ainda fixos nela. "Oh, você está com medo de que Lucas tente algo legalmente?" Ana assentiu, apertando os próprios braços. "E se ele conseguir? E se eu perder meu bebê?" Daniel não respondeu imediatamente. Ele colocou o copo sobre a mesa ao lado e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Isso não vai acontecer." Ana franziu o senho. "Como você pode ter tanta certeza?" Os olhos dele se estreitaram. "Porque eu não vou deixar." Ana piscou, surpresa pela firmeza em sua voz. "Daniel, eu sei que não sou nada seu, Ana." Ele a interrompeu, sua voz baixa, mas carregada de intensidade. "Mas eu não vou deixar que ele te machuque." Ana sentiu um calor estranho se espalhar por seu peito. Ele nunca falava sobre sentimentos. Nunca demonstrava preocupação de maneira tão direta. Ela desviou o olhar, sentindo um nó se formar em sua garganta. "Eu não estou acostumada com isso." "Com o quê?" Ana respirou fundo antes de responder. "Com alguém se importando." Daniel ficou em silêncio por um instante. Então, algo em sua expressão mudou. Sem aviso, ele se levantou e caminhou lentamente até ela. Ana sentiu a respiração falhar quando ele parou à sua frente. Os olhos dele eram intensos, carregados de algo que ela não conseguia decifrar completamente. Daniel hesitou por um instante, então ergueu a mão e tocou seu rosto com a ponta dos dedos. "Eu me importo", ele disse, a voz rouca. Ana congelou. Ela deveria se afastar. Deveria dizer algo racional. Mas antes que qualquer pensamento se formasse, Daniel se inclinou e a beijou. Foi rápido, impulsivo, mas intenso. O calor do toque dele incendiou cada nervo de seu corpo. Ana sentiu o coração explodir dentro do peito. Por um segundo apenas sentiu, mas então, como se despertasse de um transe, afastou-se bruscamente. Daniel congelou no lugar. Ana levou a mão aos lábios, respirando rápido. "Eu não posso." Daniel deu um passo para trás, sua expressão voltando à neutralidade, mas havia algo diferente em seus olhos. Algo quebrado. "Eu entendo." Ana sentiu o peito apertar. Ela não queria que ele entendesse. Queria poder corresponder, mas não podia. Não agora. E, no entanto, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles. Algo que não poderiam mais ignorar. Ana mal dormiu naquela noite. Mesmo depois que se afastou de Daniel, sua mente ficou presa no momento em que seus lábios se tocaram. O beijo foi breve, mas intenso, e ainda queimava em sua pele. Ela sabia que não deveria ter deixado acontecer. Não agora, não com tudo o que estava acontecendo. Mas, por mais que tentasse afastar a lembrança, algo dentro dela havia mudado. E pela primeira vez, não era só o medo que ocupava seus pensamentos. Ainda assim, quando acordou na manhã seguinte, não teve tempo para pensar em Daniel. Porque assim que pegou o celular, seu mundo desabou. Uma notificação piscava na tela. Era uma mensagem de um número desconhecido. Com as mãos trêmulas, Ana abriu a mensagem.
Ana Oliveira, informamos que foi protocolado um pedido judicial referente aos direitos de paternidade do menor em gestação. O requerente Lucas Andrade solicitou a revisão dos direitos parentais e contestação da guarda. O celular quase escorregou de suas mãos. Seu corpo inteiro ficou gelado. Ela sentiu o coração disparar, uma sensação sufocante de desespero se espalhando por seu peito. Lucas realmente tinha feito aquilo. Ele não estava apenas ameaçando, ele estava agindo. Ana sentou-se na beira da cama, tentando respirar, mas o pânico era esmagador. Seu bebê! Ele podia mesmo tirá-la de seu bebê? Ela se levantou rapidamente e começou a andar pelo quarto, sentindo sua visão turvar. O que ela faria? Como lutaria contra isso? Lucas tinha dinheiro. Ele podia contratar advogados, podia manipular tudo a seu favor. E ela estava sozinha. Não estava. Seu peito subiu e desceu rapidamente enquanto pegava o celular novamente. Sem pensar muito, seus dedos encontraram um contato. Daniel. Ela hesitou por um segundo, mas apenas por um segundo. Então pressionou o botão de chamada. A ligação foi atendida no segundo toque. Ana! A voz dele veio firme e atenta. Ana tentou falar, mas sua garganta estava fechada. O que aconteceu? Daniel perguntou, sua voz agora carregada de alerta. Ana engoliu em seco. Ele entrou com um pedido judicial. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então Daniel disse sem hesitação, me encontre na biblioteca. Agora. Ana nem pensou duas vezes. Pegou um casaco e desceu rapidamente, seu coração ainda martelando contra as costelas. Quando entrou na biblioteca, Daniel já estava lá, parado próximo à mesa, segurando o celular. Seus olhos escuros estavam mais frios do que ela jamais vira. Ana fechou a porta atrás de si e respirou fundo. Eu não sei o que fazer. Sua voz saiu tremida. Daniel olhou diretamente para ela. Me mostre a mensagem. Ela desbloqueou o celular com dedos trêmulos e entregou a ele. Daniel leu a mensagem em silêncio. Quando ergueu os olhos, havia algo perigoso ali. Ele está jogando sujo. Ana soltou uma risada sem humor. É o que ele faz de melhor. Daniel colocou o celular sobre a mesa e cruzou os braços. Isso ainda não significa que ele vai conseguir. Ana balançou a cabeça, passando a mão pelos cabelos. Mas ele pode tentar. E se ele convencer o tribunal de que tem direito à guarda compartilhada? Ou pior, se ele alegar que eu não sou capaz de cuidar do bebê sozinha? Daniel respirou fundo. Então, sua próxima frase veio como um golpe. Então, não esteja sozinha. Ana piscou, confusa. O que quer dizer? Daniel manteve seu olhar fixo no dela. Você não precisa lutar contra isso sozinha, Ana. Eu disse antes e vou repetir. Eu estou do seu lado. Ela sentiu um aperto no peito. Mas você não precisa... Eu sei que não preciso. Ele a interrompeu, sua voz firme. Eu quero. Ana engoliu em seco. Daniel Albuquerque, o homem mais reservado e frio que já conhecera, estava ali, dizendo com todas as letras que queria enfrentar essa batalha ao seu lado. Ela não sabia como reagir a isso. Eu não sei o que fazer, admitiu, sua voz um sussurro. Daniel se aproximou um passo. Eu sei. Ana olhou para ele, sentindo seus olhos arderem. Por quê? O quê? Por que você está fazendo isso por mim? Daniel ficou em silêncio por um momento. Então, respondeu com uma simplicidade desconcertante. Porque eu me importo. Aquelas palavras a desmontaram por dentro. Ela desviou o olhar, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Eu tenho medo. Eu também. Ela o encarou, surpresa com a admissão. Daniel deu um passo mais perto, sua presença intensa. Mas o medo não significa que vamos perder. Ana sentiu a força daquela frase ecoar dentro dela. Lucas poderia tentar derrubá-la, mas pela primeira vez ela não estava mais lutando sozinha. Ela respirou fundo e assentiu. O que vamos fazer? Daniel segurou seu olhar. Vamos vencer. E naquele momento, Ana decidiu que não deixaria Lucas destruir o que estava construindo. Ela iria lutar. E com Daniel ao seu lado, ela acreditava que poderia vencer. O ar dentro da sala do tribunal
parecia pesado. O murmúrio baixo dos advogados, o som das páginas sendo folheadas e o clique dos sapatos no chão de mármore ecoavam na cabeça de Ana como um martelo batendo repetidamente. Ela estava sentada no banco reservado para os envolvidos no caso, os dedos entrelaçados com força sobre o colo. Seu coração pulsava forte. Lucas estava ali. Do outro lado da sala, ele vestia um terno bem ajustado, o cabelo perfeitamente penteado e a expressão impecavelmente controlada. Parecia um homem arrependido, alguém que só queria o direito de estar na vida do próprio filho. Mas Ana sabia a verdade. Era tudo mentira. Lucas nunca se importou com o bebê. Se importasse, teria ficado ao lado dela quando mais precisou. O que ele queria agora não era ser pai. Era controle, era o prazer de vê-la desesperada. Ela sentiu um calafrio percorrer seu corpo quando os olhos dele se voltaram para os seus. Ele sorriu, um sorriso discreto, quase imperceptível. Mas ela conhecia aquele olhar. Era um aviso. Eu vou vencer. Ana fechou os olhos por um segundo, tentando acalmar a respiração. Ao seu lado, Daniel estava sentado em silêncio, a postura rígida, o olhar fixo na bancada do juiz. Ele não dissera muito desde que chegaram ao tribunal, mas sua presença era sólida ao lado dela. Um lembrete de que ela não estava sozinha. O juiz entrou na sala e o murmúrio cessou. Todos se levantaram. Assim que ele se acomodou, a audiência começou. O advogado de Lucas foi o primeiro a falar. Meritíssimo, estamos aqui hoje porque o meu cliente, Lucas Andrade, deseja exercer seu direito legal como pai do filho que Ana Oliveira carrega. Meu cliente reconhece que cometeu erros no passado, mas está disposto a assumi-los e ser presente na vida da criança. Ana sentiu um gosto amargo na boca. Ele falava como se Lucas fosse um homem arrependido, alguém digno de uma segunda chance. Mas a verdade era que Lucas nunca havia mudado. O advogado continuou. A paternidade biológica não pode ser ignorada e acreditamos que o melhor para a criança é ter o direito de conhecer e ser criada com a presença do pai. Ana apertou os punhos. Lucas não queria ser pai. Ele queria atormentá-la. O juiz assentiu. Depois olhou para o advogado de Ana. E a parte contestante? O advogado dela se levantou. Meritíssimo. Minha cliente foi abandonada pelo requerente no momento mais crucial de sua vida. Ele teve inúmeras oportunidades de estar presente durante a gravidez e optou por ignorá-la. O interesse repentino do requerente levanta questionamentos sobre suas reais intenções. Ana observou Lucas pelo canto do olho. Ele manteve a expressão calma, mas ela viu quando sua mandíbula se contraiu. O advogado continuou. Estamos pedindo que este tribunal leve em consideração o histórico de negligência do requerente e avalie o que realmente será o melhor para a criança. O juiz fez uma pausa antes de falar. O tribunal precisa avaliar a estabilidade emocional e financeira dos envolvidos antes de tomar qualquer decisão. Para isso, ouviremos ambos os lados. Ana sentiu um frio no estômago. Agora era a vez de Lucas falar. Ele se levantou lentamente, ajeitou a gravata e caminhou até a frente da sala com a calma de quem sabia que estava no controle. Meritíssimo, começou ele, a voz carregada de um tom falsamente humilde. Eu cometi erros. Eu sei disso. Sei que não fui o homem que Ana precisava quando mais precisou de mim. Ele fez uma pausa, suspirando pesadamente. Mas eu mudei. Quando soube que seria pai, fui imaturo. Fiquei assustado. Achei que não estava pronto para essa responsabilidade. Lucas abaixou a cabeça em um gesto ensaiado de arrependimento. Ana sentiu o estômago revirar. Ele estava encenando. Mas, depois de meses pensando sobre isso, percebi o erro que cometi. Continuou ele. Eu não posso apagar o passado, mas posso lutar para fazer parte do futuro do meu filho. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Lucas levantou os olhos para o juiz. Tudo o que eu peço é uma chance. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Se ela não o conhecesse, talvez acreditasse nele, mas sabia a verdade.
Sabia que tudo aquilo era uma performance. O juiz fez um gesto para que ele se sentasse. Agora era sua vez. Ana respirou fundo, tentando conter o tremor em suas mãos. Ela se levantou e caminhou até a frente. Engoliu em seco antes de começar a falar. Meritíssimo, Lucas está dizendo todas as palavras certas, mas palavras não criam um pai. Houve um leve burburinho na sala. Ela continuou. Quando eu contei para ele que estava grávida, ele me abandonou. Me disse que eu deveria me virar. Jogou dinheiro na minha frente e foi embora sem olhar para trás. Ana olhou diretamente para o juiz. E eu me virei. Fiz tudo sozinha. Enfrentei o medo, a incerteza e aprendi a lutar pelo meu bebê. Ela apertou os lábios antes de prosseguir. Agora, de repente, ele quer estar presente? Não porque se arrependeu, mas porque percebeu que pode. A voz de Ana saiu mais forte do que ela esperava. Ele não quer ser pai, ele quer poder. Lucas bufou do outro lado da sala. Isso não é verdade. O juiz ergueu a mão, ordenando silêncio. Ana respirou fundo. Eu não estou dizendo isso porque quero puni-lo. Estou dizendo porque eu sei que meu filho merece um pai que realmente o ame. E Lucas não é esse pai. Ela viu quando o maxilar de Lucas endureceu. O juiz permaneceu em silêncio por um momento, antes de finalmente falar. O tribunal levará em consideração todos os argumentos apresentados aqui hoje. Uma nova audiência será marcada para a avaliação da custódia. Ana sentiu o coração cair no estômago. Isso ainda não tinha acabado. Ela voltou para seu assento sentindo o corpo inteiro tremendo. Daniel permaneceu em silêncio. Mas quando Ana se sentou ao seu lado, sentiu sua mão cobrir a dela por baixo da mesa. Foi um toque sutil, discreto, mas carregado de significado. Ela não estava sozinha. E não importava o que Lucas tentasse. Ela lutaria até o fim. O ar dentro do tribunal parecia ainda mais denso do que na última audiência. Ana estava sentada na mesma posição, suas mãos entrelaçadas sobre o colo, tentando esconder o leve tremor que a percorria. Desde que soube que o juiz havia ordenado um exame de DNA, o medo a acompanhava como uma sombra constante. Ela não tinha dúvidas sobre quem era o pai de seu bebê. Mas, ao mesmo tempo, a simples ideia de Lucas conseguir alguma vantagem a fazia perder o sono. Lucas, como sempre, estava impecável. Terno alinhado, cabelo bem penteado, postura confiante. Ele olhava ao redor como se já tivesse vencido, como se aquela audiência fosse apenas um protocolo antes de levar o que queria. Ana engoliu em seco. Ao seu lado, Daniel estava tenso, os olhos fixos na frente, o maxilar travado. Ele ainda não tinha falado muito desde que entraram ali, mas sua presença era sólida ao lado dela. Então, o juiz entrou na sala. Todos se levantaram. Ana sentiu um frio no estômago quando o oficial de justiça entregou um envelope ao juiz. O exame de DNA. Era isso. Era agora. O juiz abriu o envelope e tirou um papel de dentro, analisando as informações com um olhar sério. O silêncio era ensurdecedor. Então ele falou. Após a análise do exame de DNA, este tribunal confirma que Lucas Andrade não é o pai biológico da criança em gestação. Ana piscou, sua mente precisando de alguns segundos para processar as palavras. Lucas não é o pai. Ela sentiu o ar escapar de seus pulmões, como se tivesse sido atingida por uma onda forte. O alívio bateu tão forte que, por um momento, tudo ao seu redor pareceu desacelerar. Mas então, Lucas se levantou bruscamente. Isso é um erro. Seu advogado tentou contê-lo, mas ele ignorou. Deve ter havido uma troca de exames. Isso não pode estar certo. Ana olhou para ele, sentindo uma fúria crescer dentro de si. Você está insinuando que eu menti? Lucas apontou um dedo na direção dela, seus olhos brilhando de raiva. Como pode ter certeza de que esse exame é real? O juiz bateu o martelo na bancada. Senhor Andrade, controle-se. Lucas respirou fundo, fechando os punhos ao lado do corpo. O juiz olhou diretamente para ele.
Diante desse resultado, seus argumentos de paternidade são inválidos perante a lei. Seu pedido de direitos sobre a criança está oficialmente anulado. Ana sentiu a confirmação como um choque elétrico. Lucas perdeu. Lucas não tinha mais poder sobre seu bebê. Ela quase riu. A tensão, a insegurança, o medo que a corroía há semanas, tudo desapareceu em questão de segundos. Lucas a observava com olhos furiosos. Mas agora ele não podia fazer nada. Ele perdeu. O juiz fez um gesto para os advogados. Esta audiência está encerrada. Ele se levantou e saiu da sala. Ana permaneceu sentada por um momento, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Então, lentamente, se virou para Daniel. Ele ainda estava olhando para a frente, mas havia algo diferente em sua expressão. Acabou, Ana sussurrou. Daniel finalmente olhou para ela. E então, ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. Ana sentiu os olhos arderem. Ela venceu. Mas no fundo, sabia que essa não era a última batalha. Ainda havia muito pela frente. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia livre. Enquanto Lucas saía furioso do tribunal, Ana sentiu um vazio estranho se instalar dentro dela. Se ele não era o pai, então quem? Foi então que um pensamento lhe ocorreu. Um detalhe esquecido no meio do caos que sua vida se tornou. Antes de conhecer Lucas, houvera uma única noite, um breve envolvimento com um colega do antigo restaurante onde trabalhava. Um erro impulsivo que nunca significou nada. E agora era a única explicação possível. Seu peito apertou. Deveria procurá-lo, avisá-lo, mas então lembrou-se do que ouviu meses atrás. Ele sofrera um acidente e não resistiu. Ana fechou os olhos por um instante. Não havia mais dúvidas. Não havia mais decisões a tomar. Seu bebê já tinha uma família, uma de verdade. A vitória no tribunal trouxe um alívio imenso para Ana. Pela primeira vez em meses, ela sentia que podia respirar sem o peso constante do medo. Lucas não tinha mais poder sobre ela, sobre seu bebê. Mas por mais que aquela batalha tivesse terminado, Ana sabia que sua vida continuava e que agora precisava focar no que realmente importava. Caio. O sol brilhava suavemente no céu, filtrando-se através das folhas das árvores do jardim da mansão. Uma brisa leve balançava as copas das plantas, trazendo um frescor agradável naquela manhã. Ana caminhava lentamente pelo gramado, observando Caio sentado em seu banco favorito. O menino segurava um pequeno brinquedo nas mãos, girando-o entre os dedos, mas seu olhar estava distante. Ana reconhecia aquele olhar. Ele estava pensativo, lutando contra algo dentro de si. Aproximou-se devagar e sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Em que está pensando, campeão? Caio demorou alguns segundos para responder. O que é um campeão? Ana sorriu suavemente. Um campeão é alguém que enfrenta desafios e nunca desiste. Não importa o quão difícil pareça. Caio franziu a testa, claramente refletindo sobre o que ela disse. Eu sou um campeão? O coração de Ana apertou. Ela passou os dedos delicadamente pelos cabelos macios dele antes de responder. Claro que é. Caio abaixou os olhos para as próprias pernas. Mas eu ainda não consigo andar sozinho. Ana respirou fundo, escolhendo suas palavras com cuidado. Ainda não, enfatizou. Mas um dia vai. Ele permaneceu em silêncio. Ela percebeu a forma como seus pequenos dedos apertavam o brinquedo com mais força, como se algo dentro dele estivesse prestes a se romper. Ana inclinou-se um pouco mais e olhou nos olhos dele. Você confia em mim? Caio hesitou por um momento, depois assentiu devagar. Então, vamos tentar? O menino olhou para as próprias pernas de novo, mordendo o lábio inferior. E se eu cair? Ana pegou as mãos dele gentilmente. Eu vou segurar você. O ar ficou carregado de expectativa. O medo era visível nos olhos de Caio, mas também havia um brilho diferente ali. Esperança. Ana esperou. Ela sabia que ele precisava tomar essa decisão por conta própria. Após longos segundos de silêncio, Caio murmurou. Tá bom.
Ana sentiu uma onda de emoção atravessá-la. Ajoelhou-se na frente dele e estendeu as mãos. Segure em mim. Caio hesitou novamente, seus olhos escuros buscando alguma certeza nos dela. Então, esticou os braços e segurou as mãos dela. Ana apertou suas mãozinhas com firmeza e começou a ajudá-lo a se levantar devagar. Os músculos dele estavam tensos, os joelhos hesitantes. O medo ainda estava ali, mas ele se levantou. Ana sentiu um nó na garganta. Ela sorriu. Vamos devagar, ok? Caio respirou fundo e assentiu. Ana deu um pequeno passo para trás, mantendo as mãos firmes nas dele. Agora tente vir até mim. O menino mordeu o lábio, seu corpo inteiro rígido de tensão. Seus dedos apertaram os dela com mais força. Então moveu um pé, depois o outro. Ana prendeu a respiração. Caio estava andando, com dificuldades, com esforço, mas estava andando. A cada passo que ele dava, Ana sentia o peito se encher de uma emoção indescritível. Isso, incentivou sorrindo. Você está indo muito bem, Caio. O rosto do menino se iluminou. Foi um sorriso tímido, pequeno, mas carregado de algo que ela nunca havia visto nele antes. Confiança. Quando finalmente alcançou os braços dela, Ana o envolveu em um abraço apertado. Você conseguiu, sussurrou, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Caio encostou a cabeça no ombro dela, respirando rápido. Eu sou um campeão. Ana apertou o abraço, sentindo o coração explodir de orgulho. O maior de todos. O menino fechou os olhos por um instante, absorvendo cada palavra. E então, para sua surpresa, ele disse algo que a fez perder o ar. Obrigado, Ana. Ana congelou. Não por causa das palavras em si, mas porque era a primeira vez que ele dizia isso para ela. Seu coração acelerou. Ela piscou rapidamente para conter as lágrimas e passou os dedos pelos cabelos dele. Você nunca precisa me agradecer, meu amor. Foi então que um som atrás dela fez seu corpo se arrepiar. Ana se virou lentamente e encontrou Daniel parado na entrada do jardim. Ele estava imóvel, os olhos fixos na cena à sua frente. Por um momento, ele não disse nada, mas Ana não precisou de palavras para entender. A expressão dele dizia tudo: orgulho, admiração, gratidão, mas acima de tudo, mudança. Daniel Albuquerque, o homem fechado e racional, o homem que ergueu muros ao seu redor desde a morte da esposa, estava emocionado. E naquele momento, Ana percebeu que não foi apenas Caio que deu seu primeiro passo naquele dia. Daniel também. E sem que nenhum dos dois soubesse, ela também. Porque ali, sob o céu azul e o vento suave que soprava pelo jardim, alguma coisa entre eles mudou para sempre. A brisa da tarde ainda pairava no ar quando Ana e Caio voltaram para dentro da mansão. O menino estava visivelmente exausto, mas seu rosto ainda carregava um brilho de felicidade. Desde que dera seu primeiro passo, ele parecia mais leve, mais confiante. Ana o levou até o quarto e o ajudou a se deitar. Quer que eu fique aqui até você dormir? Perguntou em um tom suave. Caio bocejou e assentiu, fechando os olhos lentamente. Ana sorriu e sentou-se ao lado da cama, observando a respiração do menino se tornar ritmada. Ela ficou ali por alguns minutos, ouvindo a respiração tranquila de Caio. Seu peito ainda estava cheio de emoção pelo que acontecera naquele dia. Caio dera um passo. E, de certa forma, Ana sentia que ela também tinha dado um. Mas enquanto olhava para o menino adormecido, outra imagem vinha à sua mente, o olhar de Daniel. Ele não dissera nada no jardim, mas sua expressão falava por si. Ana suspirou e passou as mãos no rosto. O que estava acontecendo com ela? Desde que chegara àquela casa, tudo mudara tão rápido. Primeiro, seu foco era apenas sobreviver, garantir um futuro para seu bebê. Depois, Caio entrou em sua vida. E com ele, um vínculo inesperado. E então, Daniel. Ela sentia que algo estava mudando entre eles, mas não sabia se estava pronta para lidar com isso. Levantando-se devagar para não acordar Caio, Ana saiu do quarto e fechou a porta silenciosamente. Quando virou o corredor, parou bruscamente. Daniel estava ali,
encostado na parede, braços cruzados, esperando por ela. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não disse nada de imediato, apenas a observou por alguns segundos antes de finalmente falar. Você viu o que fez hoje? Ela piscou. Como assim? Você mudou a vida dele, Ana. Seu peito apertou. Não fui só eu. Caio sempre teve essa força dentro dele. Só precisava de alguém que acreditasse. Daniel assentiu, mas havia algo a mais em seu olhar. Podemos conversar? Ana hesitou por um momento antes de assentir. Ele indicou para que o seguisse. Os dois desceram as escadas em silêncio até a biblioteca. Daniel entrou primeiro, fechando a porta atrás de si. Ana ficou parada por um momento, sentindo o coração disparado. Sobre o que quer falar? Perguntou, tentando soar calma. Daniel virou-se para encará-la. Sobre você, sobre nós. Ana prendeu a respiração. Ele não estava mais contornando o assunto. Daniel, eu quero que fique. Sua voz era firme, mas não agressiva. Ana piscou. O quê? Ele deu um passo à frente. Quero que fique aqui, com a gente, para sempre. O ar saiu de seus pulmões. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Daniel passou a mão pelos cabelos, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Desde que você chegou, tudo mudou. Caio mudou. Eu mudei. Seus olhos estavam intensos. Eu não sou um homem que fala coisas sem pensar, Ana. Eu sei o que quero. Ela sentiu o nó na garganta apertar. Daniel, Ele ergueu uma das mãos, como se soubesse o que ela ia dizer. Eu sei que você tem medo, mas eu também tenho. Ana desviou o olhar, tentando conter as emoções. Medo de quê? Daniel deu um pequeno sorriso, mas havia um peso ali. De confiar, de me permitir sentir algo de novo. Ela apertou os braços contra o corpo. E como você lida com isso? Não fugindo. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Ana sentiu o coração bater forte contra o peito. Eu só preciso de tempo, sussurrou. Daniel assentiu, seus olhos nunca deixando os dela. Eu te dou o tempo que precisar. Ela olhou para ele, sentindo a intensidade do momento. Então, Daniel disse algo que a desmontou por dentro. Mas saiba de uma coisa, Ana. Eu não vou desistir de você. E naquele instante, ela percebeu que talvez fosse hora de parar de fugir. O dia seguinte amanheceu silencioso na mansão. Ana acordou cedo, mas permaneceu deitada por alguns minutos, olhando para o teto, com a mente cheia de pensamentos conflitantes. As palavras de Daniel da noite anterior ainda pesavam dentro dela. Eu não vou desistir de você. Aquelas palavras a assustavam. Não porque não queria ouvi-las, mas porque uma parte dela queria acreditar. E essa era a parte mais perigosa. Ana nunca se permitiu sonhar com finais felizes. Sempre se acostumou a lutar sozinha, a não depender de ninguém. Mas desde que chegara àquela casa, tudo mudara. Ela mudou. E por mais que tentasse resistir, algo dentro dela sabia que estava diante de uma escolha. Ou ela se permitia sentir, ou continuava fugindo. Suspirando, levantou-se e se arrumou. Desceu as escadas lentamente, sentindo a tranquilidade do ambiente. Caio ainda dormia, e a mansão estava mergulhada em um silêncio acolhedor. Ao passar pela sala de estar, notou Daniel de pé perto da janela, olhando para o jardim. Ele não percebeu sua presença de imediato. Havia algo diferente nele. Parecia distante, perdido em pensamentos. Ana hesitou, mas antes que pudesse dar meia volta, Daniel virou-se e a viu. Seus olhos escuros se prenderam nos dela por um longo momento, antes de ele dizer, precisamos conversar. O coração de Ana acelerou. Ela sabia que essa conversa era inevitável. Respirando fundo, assentiu. Tudo bem. Daniel indicou para que o seguisse. Foram até a biblioteca e Ana sentiu um déjà-vu do dia anterior, mas dessa vez algo estava diferente. Daniel fechou a porta devagar e virou-se para encará-la. O olhar dele era intenso. Ele respirou fundo antes de falar. Eu pensei muito sobre tudo. Sobre você. Sobre nós. Ana sentiu o estômago revirar. Daniel não era o tipo de homem que falava sem pensar. Então, quando ele começou a falar, soube que tudo o que sairia dali
era a verdade. Eu passei anos fechando meu coração para qualquer sentimento. Sua voz era firme, mas carregava um peso de vulnerabilidade que ela nunca vira antes. Desde que minha esposa morreu, eu aceitei que nunca mais sentiria algo por alguém. Ana ficou em silêncio, esperando ele continuar. Eu me convenci de que era melhor assim, que era mais seguro. Ele passou a mão pelos cabelos, respirando fundo, antes de encará-la novamente. Mas então você chegou. O peito de Ana apertou. E sem que eu percebesse, tudo mudou. Daniel se aproximou um pouco mais. Você trouxe luz para essa casa, Ana. Trouxe esperança para Caio. Trouxe vida para mim. Ela sentiu os olhos arderem. Daniel deu mais um passo à frente. Eu tentei ignorar o que sinto, mas não posso mais. O coração de Ana estava disparado. O que você está dizendo? Sua voz saiu quase num sussurro. Daniel não desviou o olhar nem por um segundo. Que estou apaixonado por você. Ana prendeu a respiração. Ela soubera, em algum nível, que algo estava crescendo entre eles. Mas ouvi-lo dizer aquilo em voz alta era diferente. Era real. Daniel continuou. Eu sei que você tem medo. Sei que foi machucada antes. Mas eu não sou ele, Ana. Eu nunca vou te abandonar. Ela sentiu um nó na garganta. Ele estava oferecendo tudo o que ela sempre quis. Mas estava pronta para aceitar? O silêncio que se seguiu foi longo, pesado. Daniel não pressionou. Apenas ficou ali, esperando. Ana finalmente encontrou sua voz. Eu não sei se consigo. Daniel assentiu lentamente. Então me deixe provar que pode confiar em mim. Ela olhou nos olhos dele. E pela primeira vez, pensou que talvez fosse possível. Talvez, pela primeira vez, valesse a pena arriscar. O dia seguinte amanheceu com um peso no peito de Ana. Desde a confissão de Daniel na noite anterior, sua mente não teve um minuto de descanso. Eu estou apaixonado por você. As palavras dele ecoavam em sua cabeça repetidamente, trazendo consigo uma mistura de emoções que ela não sabia como processar. Ela sentia algo por ele, isso era inegável. Mas estar pronta para isso, para se entregar, para confiar, essa era uma questão completamente diferente. Suspirando, Ana se levantou e seguiu sua rotina. A manhã foi tranquila. Caio estava animado, e o progresso dele desde seu primeiro passo era evidente. O menino parecia mais solto, mais confiante, e isso enchia Ana de orgulho. Ela tentava se concentrar nele, no presente, no que realmente importava, mas o destino tinha outros planos. Na metade da tarde, enquanto ajudava Helena a organizar algumas coisas na cozinha, seu celular vibrou sobre o balcão. Uma notificação de e-mail. Ana limpou as mãos no pano e pegou o telefone sem muita pressa. Ao abrir a mensagem, no entanto, seu corpo ficou tenso. Assunto: oportunidade internacional. Precisamos de você. Ela piscou algumas vezes, certificando-se de que estava lendo direito. O remetente era uma antiga colega de faculdade, Júlia, com quem Ana havia perdido contato há um tempo. Curiosa, abriu o e-mail e começou a ler. Ana, espero que você esteja bem. Sei que faz um tempo que não nos falamos, mas me lembrei de você recentemente ao receber uma oferta de trabalho para coordenar um projeto social em Lisboa. Sei que seu talento e dedicação fariam toda a diferença aqui. É um projeto incrível, bem remunerado e que poderia abrir muitas portas para o seu futuro. Me avise se tiver interesse, porque as vagas são limitadas. Estamos precisando de alguém exatamente como você. O coração de Ana disparou. Lisboa, um novo país, uma oportunidade incrível. Ela engoliu em seco, sentindo seu peito se apertar. Se tivesse recebido essa mensagem meses atrás, nem teria pensado duas vezes. Mas agora havia Caio. Agora havia Daniel. Agora havia sentimentos complicados e um laço profundo que ela nunca imaginou criar. Ana sentiu o estômago revirar. Você está bem? Ela ergueu os olhos e viu Helena olhando-a com curiosidade. Ana respirou fundo, tentando controlar suas emoções. Sim, só recebi um e-mail inesperado.
Helena arqueou uma sobrancelha. Boa ou má notícia? Ana hesitou. Ainda não sei. Sem dar mais explicações, pegou o celular e subiu para seu quarto, fechando a porta atrás de si. Sentou-se na cama e releu o e-mail. Era uma oportunidade única, mas significava deixar tudo para trás. Ela realmente estava pronta para isso? Ana passou o resto da tarde encarando a tela do celular. O e-mail de Júlia estava ali, brilhando como uma promessa tentadora de um futuro diferente. Um novo começo. Um caminho que, meses atrás, ela teria aceitado sem hesitação. Mas agora tudo era mais complicado. Ela andou pelo quarto, sentindo seu coração apertar. Se fosse embora, estaria deixando para trás mais do que um emprego ou uma casa. Estaria deixando Caio, estaria deixando Daniel. E pela primeira vez percebeu o quanto isso doía. A verdade veio como um choque inesperado. Ela queria ficar, mas ficar significava aceitar que estava se abrindo para algo novo, significava arriscar-se, significava confiar, e isso a aterrorizava. Ela se sentou na beira da cama e passou as mãos no rosto. Por quanto tempo mais fugiria do que realmente queria? Naquela noite, Ana desceu para o jantar. Daniel estava sentado à mesa, com Caio ao lado, brincando distraidamente com os talheres. Quando os olhos de Daniel encontraram os dela, Ana sentiu um arrepio. Ele sabia que algo estava errado. Ela se sentou em silêncio, tentando agir normalmente, mas a tensão era palpável. Foi Caio quem quebrou o silêncio. "Você parece triste", Ana piscou, surpresa com a observação do menino. Ela forçou um sorriso. "Audrey, só estou pensando em algumas coisas, meu amor." Caio franziu a testa como se tentasse entender. "Você vai embora?" O coração de Ana parou. Ela sentiu Daniel endurecer ao seu lado. Caio não era bobo. Ele já vira muitas pessoas indo embora. Ana sentiu os olhos arderem. Ela respirou fundo, depois segurou a pequena mão de Caio sobre a mesa. "Eu não vou a lugar nenhum." Os ombros do menino relaxaram levemente. Daniel continuava a observá-la em silêncio. Ela sabia que precisavam conversar e sabia que não poderia adiar mais. Depois que Caio dormiu, Ana desceu as escadas devagar, sentindo o peso da decisão que tomara. Ela encontrou Daniel na biblioteca. Ele estava de pé, encostado na estante, girando um copo de uísque na mão. Quando a viu entrar, ficou imóvel. Ana respirou fundo. "Podemos conversar?" Daniel largou o copo sobre a mesa e assentiu. Ela engoliu em seco. Hoje recebi um e-mail com uma oferta de trabalho. A tensão no ar aumentou. Daniel não disse nada, apenas esperou. "É uma oportunidade incrível. Em Lisboa." Ela viu quando os olhos dele escureceram. "Você vai aceitar?" Ana sentiu um nó na garganta. "Não." Os ombros de Daniel relaxaram levemente, mas ele manteve a postura rígida. "Por quê?" Ana respirou fundo. "Porque não quero ir embora." O silêncio que se seguiu foi longo. Então, Daniel deu um passo à frente. "O que isso significa para você?" Ana olhou para ele, sentindo seu coração disparar. Significava tudo. Significava que ela estava escolhendo ficar. Escolhendo ele. Escolhendo Caio. Ela abriu a boca, mas Daniel a interrompeu. "Porque para mim, significa que você está escolhendo um futuro ao nosso lado." Ana sentiu o ar faltar. Daniel pegou algo no bolso. E então, diante dela, ajoelhou-se. O tempo pareceu parar. Ana levou a mão à boca. "Daniel." Ele segurou uma pequena caixa de veludo e abriu lentamente. Lá dentro, um anel brilhava sob a luz fraca da biblioteca. "Eu amo você, Ana." Sua voz era firme, mas carregada de emoção. "Você mudou minha vida. Você mudou a vida do meu filho. E eu não quero passar mais um dia sem ter a certeza de que você vai ficar para sempre." Ana sentiu as lágrimas escorrerem. "Casa comigo?" Ela soluçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Então, finalmente disse as palavras que Daniel esperava. "Sim." Daniel sorriu, fechando os olhos por um segundo, como se estivesse gravando aquele momento para sempre. Depois, colocou o anel no dedo dela e a puxou para um abraço apertado. Ana sentiu seu coração batendo forte contra o dele. Ela não estava mais fugindo, ela estava ficando.
E pela primeira vez, isso não a assustava. Isso a fazia sentir-se completa. O sol iluminava suavemente o céu azul, enquanto a mansão Albuquerque estava transformada em um cenário digno de conto de fadas. O jardim, antes apenas um espaço tranquilo para Caio brincar, agora estava repleto de flores brancas e luzes delicadas penduradas nas árvores. Pequenos arranjos de lavanda e rosas adornavam os corredores montados ao ar livre, e uma leve brisa balançava as cortinas brancas da estrutura montada especialmente para a cerimônia. Ana respirou fundo diante do espelho. Seu vestido era simples, mas elegante. O tecido fluía suavemente ao redor de seu corpo e a renda delicada nos ombros adicionava um toque clássico. O cabelo estava preso em um coque baixo, com alguns fios soltos emoldurando seu rosto. Mas nada disso importava tanto quanto o que ela sentia. Seu coração batia acelerado, não de nervosismo, mas de emoção. Ela nunca imaginou que um dia estaria aqui, vestida de noiva, prestes a se casar com um homem que não só a amava, mas a aceitava completamente. E Caio, ele também fazia parte disso. A porta do quarto se abriu suavemente e Helena entrou com um sorriso emocionado. Está na hora, querida. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era real. Era o começo de sua nova vida. A cerimônia aconteceu sob o olhar atento de amigos próximos e funcionários da mansão, que agora eram quase uma família para Ana. Ela caminhou pelo corredor ao ar livre, sentindo os olhos de todos sobre si, mas os únicos que realmente importavam eram os de Daniel. Ele estava esperando por ela no altar, usando um terno impecável, mas o que mais chamava a atenção era sua expressão. Havia algo em seus olhos que fez o coração de Ana acelerar. Era amor, era admiração. Era a certeza de que ele estava exatamente onde queria estar. E Ana sentia o mesmo. Quando ela finalmente parou ao lado dele, Daniel pegou sua mão, apertando-a suavemente. Caio estava ali também, ao lado do pai, segurando um pequeno travesseiro com as alianças. O juiz começou a cerimônia, falando sobre amor, compromisso e a construção de uma família baseada na confiança. Mas Ana mal ouvia as palavras. Ela só conseguia olhar para Daniel, para Caio, para tudo o que eles representavam em sua vida agora. Quando chegou o momento dos votos, Daniel respirou fundo antes de falar. Eu nunca pensei que teria uma segunda chance no amor. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Mas você chegou, Ana, e mudou tudo. Trouxe luz para esta casa, para minha vida e para a vida do meu filho. Ana sentiu as lágrimas se acumularem. Eu prometo estar ao seu lado em cada momento, nos bons e nos ruins. Prometo nunca deixar que o medo nos afaste. Ele apertou sua mão mais forte. E prometo amar você pelo resto da minha vida. Ana sentiu seu coração disparar. Agora era sua vez. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas antes de começar. Eu sempre tive medo de confiar, de me entregar. Mas você e Caio me mostraram que o amor não é algo que nos enfraquece. Ele nos fortalece. Daniel apertou os lábios, segurando a emoção. Eu prometo ser sua parceira, sua amiga, sua família. Prometo nunca fugir, nunca desistir. Ela sorriu em meio às lágrimas. E prometo amar vocês pelo resto da minha vida. O juiz sorriu antes de concluir. Com o poder investido em mim, eu os declaro marido e mulher. Daniel não esperou. Ele segurou o rosto de Ana com delicadeza e a beijou. Foi um beijo suave, mas carregado de significado. Ali, naquele momento, ela soube com absoluta certeza. Estava exatamente onde deveria estar. A recepção aconteceu no salão da mansão, decorado de forma aconchegante e elegante. Luzes douradas brilhavam pelo ambiente, e a música suave criava o clima perfeito para a celebração. Caio estava sentado à mesa principal, com um pequeno sorriso nos lábios, observando tudo. Ele parecia diferente, mais feliz, mais confiante. Ana e Daniel caminhavam entre os convidados, cumprimentando amigos e familiares. A noite estava perfeita.
mas nada preparou Ana para o que aconteceria a seguir. A música ambiente mudou para uma melodia suave e o momento especial chegou. A dança dos noivos. Ana e Daniel caminharam para o centro do salão, onde a pista de dança estava iluminada por luzes pequenas, criando um efeito mágico. Daniel segurou sua mão e a puxou para perto. Eles começaram a dançar lentamente, sem pressa, como se tivessem todo o tempo do mundo. Feliz? Daniel perguntou em seu ouvido. Ana sorriu. Mais do que jamais imaginei ser. Ele a girou suavemente, fazendo seu vestido rodopiar. Mas no meio da dança, uma voz suave ecoou pelo salão. Ana, ela parou. O salão ficou em silêncio. Ana e Daniel olharam para a pequena figura de Caio, parado próximo à pista de dança. Ele estava olhando diretamente para ela. Ana franziu o senho, sentindo o coração acelerar. O que foi, meu amor? Caio respirou fundo, como se tomasse coragem. Então ele se levantou, sozinho, sem apoio, sem medo. Ana prendeu a respiração, sentindo seu peito se apertar. Os convidados soltaram exclamações baixas de surpresa. Caio deu um passo, depois outro, e outro, na direção dela. Ana levou as mãos à boca, sentindo as lágrimas escorrerem. Daniel também estava imóvel, os olhos arregalados. Caio caminhou devagar, mas com firmeza, até parar diante de Ana. Então, olhou para ela e disse baixinho, eu consegui. Ana soluçou e o puxou para um abraço apertado. Meu amor, você é incrível. O salão explodiu em aplausos e lágrimas. Foi o momento mais lindo da noite. Foi a confirmação de que aquele casamento não era apenas sobre Ana e Daniel. Era sobre uma família que, apesar de todos os desafios, encontrou seu caminho. E naquele momento, Ana soube com certeza absoluta. Seu lar não era um lugar, era eles. A manhã, após o casamento, amanheceu tranquila na mansão Albuquerque. O céu estava tingido de tons dourados e alaranjados, e uma brisa fresca passava suavemente pelas cortinas do quarto. Ana despertou devagar, sentindo o calor reconfortante do sol em seu rosto. Aos poucos, tomou consciência de seu entorno, o lençol macio sob sua pele, a mão de Daniel entrelaçada à sua, o leve som dos pássaros cantando do lado de fora. Ela sorriu para si mesma. Era sua primeira manhã como Ana Albuquerque. A simples ideia a fez sentir um arrepio percorrer seu corpo. Ela não estava mais sozinha. Nunca mais estaria. Virando-se lentamente, encontrou Daniel ainda adormecido ao seu lado. Seu rosto estava sereno, os traços relaxados de uma maneira que ela raramente via. Ana se permitiu observá-lo por um instante. Esse homem, o homem que meses atrás era um completo estranho para ela, agora era seu marido, era sua família e, acima de tudo, era seu lar. Ela se aproximou devagar e depositou um beijo suave em sua bochecha. Daniel respirou fundo, movendo-se levemente antes de abrir os olhos. Um sorriso preguiçoso surgiu em seus lábios. Bom dia, senhora Albuquerque. Ana corou e riu baixinho. Ainda sou estranho. Daniel tocou seu rosto, deslizando os dedos pela curva de seu queixo. Você vai se acostumar. Ela fechou os olhos por um segundo, aproveitando o toque. Então, Daniel levantou-se e estendeu a mão para ela. Vem comigo. Ana franziu a testa. Para onde? Ele apenas sorriu. Você confia em mim? Ela assentiu sem hesitar. Daniel entrelaçou os dedos nos dela e a guiou para fora do quarto. Desceram as escadas, caminhando pelo corredor em silêncio. Quando chegaram à biblioteca, Ana viu algo inesperado sobre a mesa. Uma pequena caixa de veludo. Seu coração acelerou. Daniel a soltou suavemente e pegou a caixa. Ele abriu, revelando uma chave prateada. Ana piscou, confusa. O que é isso? Daniel respirou fundo antes de responder. Nosso novo lar. Ana sentiu o mundo ao seu redor parar. O quê? Daniel deu um passo à frente, segurando a chave entre os dedos. Eu passei muito tempo pensando no que poderia significar um novo começo para nós. E então percebi que queria um lugar onde pudéssemos escrever nossa própria história. Ana sentiu um nó na garganta. Daniel,
Uma casa na França, continuou ele, os olhos presos aos dela. Um lugar tranquilo, longe do caos. Um lugar para criarmos Caio e nosso bebê. Ana cobriu a boca com as mãos, sentindo as lágrimas se acumularem. Ela nunca esperou por isso. Nunca imaginou algo tão grandioso. Mas mais do que o lugar em si, era o significado. Era um novo começo, uma nova vida. Isso é real? Sua voz saiu trêmula. Daniel sorriu. Absolutamente. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela olhou para a chave, depois para Daniel, depois para tudo o que viveram até ali. Seu coração transbordava. Eu não preciso de uma casa para ter um lar, Daniel. Ele franziu o senho, surpreso com sua resposta. Ana pegou sua mão e a levou até seu peito, sobre seu coração acelerado. O meu lar já está aqui. Daniel a puxou para um abraço apertado. Ela sentiu seu coração se alinhar ao dele, e naquele instante soube. Não importava onde morassem, não importava o lugar. O verdadeiro lar não era uma casa, era as pessoas que escolhemos amar. E então, Caio entrou na biblioteca. Ele olhou para Ana e, pela primeira vez, disse as palavras que ela nunca esperou ouvir. Mamãe. Ana congelou. Seu coração parou por um segundo. Ela piscou, certificando-se de que ouvira direito. Mas Caio a olhava com um sorriso tímido, os olhos brilhando de carinho. O que você disse, meu amor? Sussurrou, a voz embargada. Caio respirou fundo, tomou coragem e repetiu, desta vez mais firme. Mamãe. As lágrimas de Ana escorreram antes que ela pudesse contê-las. Ela se abaixou, abrindo os braços, e Caio correu até ela, envolvendo-a em um abraço apertado. Ana soluçava de felicidade. Ela o segurou com força, sentindo o coração transbordar de amor. Daniel observava a cena, os olhos marejados. Aquele momento não precisava de palavras. Era a prova final de que eles eram uma família, e sempre seriam. E aí, o que você achou dessa história tão emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!